Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Com previsão de 13,6 bilhões de reais, o governo encaminha a lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Familiares de pacientes reclamam do fechamento de emergências psiquiátricas na capital. O assunto foi debatido na Comissão de Saúde. E ainda aprovado o projeto que intitula Porto Alegre como a capital da corrida de rua. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Com previsão de 13,6 bilhões de reais entre receitas e despesas, o governo municipal entregou no Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Segundo o Executivo, uma das prioridades será a reconstrução da capital após a enchente de maio do ano passado. O documento foi entregue à presidente do Legislativo pelo prefeito Sebastião Melo. Com um orçamento previsto de 13,6 bilhões de reais, o secretário de Planejamento e Gestão, César Schirmer, destaca 2 pontos que considera essenciais da LDO. A primeira delas são as ações de proteção contra a cheia, enchente, e obviamente também as questões de casa de bomba, diques. A Prefeitura vai colocar um recurso muito significativo nesta área e também está para o ano que vem a execução e aplicação de 711 milhões de reais, em torno disso, dos financiamentos internacionais que foram feitos no ano passado, que são 5 financiamentos internacionais em diferentes áreas do interesse da população de Porto Alegre. Vai de saúde, assistência social, educação, infraestrutura urbana, saneamento, desenvolvimento econômico, geração de renda, enfim. São várias áreas que nós vamos atuar e vai mudar a face de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo destaca a dificuldade em fechar as contas. Sempre a busca do equilíbrio fiscal, sabendo das dificuldades que nós vivenciamos no ano passado, e esse ano está difícil fechar as contas de novo, não? Temos pela frente os empréstimos internacionais que começam as suas execuções também no ano que vem. Acho que isso é importante, porque ele trata especialmente de macro, microdrenagem e outros temas sociais de extrema importância. Mas nós estamos com muita dificuldade de fechar essas contas. Nós estamos fazendo um esforço diário. Por quê? Porque o orçamento é um todo. O orçamento não pode faltar o dinheiro para tapar o buraco, não pode faltar o dinheiro para pagar a folha de pagamento, não pode faltar o dinheiro para pagar a previdência e não pode faltar o dinheiro para a saúde. Melo ainda projeta uma atualização das obras de sistemas contra as cheias. As obras que estão projetadas pela frente e o que depende de uma governança com o Estado e com a União, porque tem obras aqui de proteção de cheias que não é competência nossa, nós somos parceiros, né? 2 delas, o Arroio Feijó, afeta profundamente a proteção de cheias da Zona Norte, é uma obra do Firesse, né? Que é aqueles 6 bilhões e meio, e a várzea do Gravataí, que atinge aqui o aeroporto Salgado Filho, né? Então, essas 2 obras, fundamentalmente aqui da região metropolitana, para nós são importantes, mas ela tem uma governança que é estadual, né? O dinheiro é federal, mas a governança é estadual. Então, acho que é importante todos nós ficar na mesma página sobre esse processo, não? A presidente da Câmara Municipal, vereadora comandante Nádia, diz que, assim como a LOA, a LDO também terá a mesma construção. Aqui na Câmara é um espaço de discussão, é um espaço de construção, é um espaço de melhoria, né, do que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela lei que vai definir aonde o orçamento, que é pouco, né, a gente sabe, depois de uma pandemia, depois de uma enchente, o orçamento de Porto Alegre é diminuto, mas ele deve ser distribuído nas pastas que mais precisam, né, seja do saneamento, seja da educação, da saúde, da segurança, enfim. E é nesse momento que nós temos que ver aonde o Executivo está querendo colocar o orçamento e se esse orçamento ali colocado corresponde com a necessidade da cidade e diz sim, né? Os vereadores dizem sim para que esse orçamento assim seja constituído e organizado para 2026. A LDO estabelece os programas e metas que deverão constar na LOA, a Lei Orçamentária Anual do próximo ano. A proposta de fechamento das emergências psiquiátricas no IAPI e no PACS, Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, tem preocupado familiares de pacientes e entidades médicas. O governo diz que os serviços de saúde mental serão ampliados com novos 6 CAPs.
O assunto foi tratado nesta terça-feira na Comissão de Saúde. A reunião foi proposta e conduzida pela presidente da Cosman, vereadora psicóloga Tanise Sabino. A parlamentar disse estar preocupada com a possibilidade de falta de atendimentos psiquiátricos, principalmente durante a madrugada, diante do fechamento das emergências que hoje atendem 24 horas. A gente fica preocupado com como absorver essa demanda. Só o IAPI por mês são mais de 900 atendimentos, né? Então, como é que os CAPs vão receber? Não são todos os CAPs que funcionam porta aberta, 24 horas. Nós nos preocupamos também com a qualificação desses profissionais. Então, assim, na fala de todos ficou assim visível que nós precisamos de mais tempo para discutir. E esses dois serviços de urgência, emergência, o IAPI, o PACS da Cruzeiro, são dois serviços essenciais, fazem parte da rede, da rede de saúde mental, da RAPS, como a gente diz, né? E excluir eles, nós temos severas dúvidas. Entidades ligadas à saúde mental se mostraram contrárias ao fechamento das emergências. Conforme os participantes da reunião, mesmo que novos CAPs, Centros de Atendimentos Psicossocial, sejam abertos, nem todo profissional ou espaço está qualificado para atender todos os casos que chegam, como surtos psicóticos, por exemplo. O Conselho Municipal de Saúde alega que se trata de uma decisão que afeta negativamente toda a capital e, para isso, deve haver muito mais debate. Em momento algum foi apresentado esse projeto na Comissão de Saúde Mental, que é esse passo. Primeiro apresenta na comissão, a comissão depois apresenta para o núcleo de coordenação e o núcleo de coordenação coloca numa plenária do conselho, que aí a plenária do conselho reúne todos os conselheiros distritais das diversas regiões da cidade, que são 13, e também nós temos representantes das entidades, os CIMERS, CREMERS, Sindicato dos Enfermeiros, o CONEM, e todos eles fazem parte do plenário do Conselho. Então, esses são os passos normais. Esse seria o encaminhamento correto, mas não está acontecendo assim. O secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, apresentou números sobre os atendimentos em saúde mental no município. O secretário ressalta que o serviço não será prejudicado, pois o executivo irá abrir 6 novos CAPs na capital e o que irá acontecer será uma qualificação nos atendimentos. Se faz um grande trabalho de excelência, na medida possível, com essas emergências, mas a gente precisa ter cuidados continuados. Então, nós estamos oferecendo, em contrapartida, um aumento de número de serviços de atendimento psicossocial, que é serviços substitutivos a esse modelo, que não dá cuidado continuado. Então, nós vamos colocar 6 CAPs, sendo 4 adultos e 2 infantis. Nós vamos abrir uma emergência psiquiátrica dentro do Hospital Geral, dentro do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nós vamos botar unidades de acolhimento, nós vamos botar 2 unidades de acolhimento, mais 2 consultórios na rua. Nós também pretendemos fortalecer ainda mais a saúde mental dentro da atenção primária à saúde, ou seja, é um trabalho de longo prazo, que não se iniciou agora, se iniciou há 2 anos e que a gente vem implantando gradativamente. Conforme o secretário, a previsão de fechamento das emergências psiquiátricas é 30 de novembro. Como encaminhamento, a Cosman pediu que o executivo adie essa decisão. Os parlamentares também sugeriram a criação de um grupo de trabalho sobre o tema, que, após instalado, deverá se reunir novamente dentro de 30 dias para verificar o andamento da decisão do governo. E a Comissão de Urbanização tratou nesta semana sobre o impasse envolvendo um beco que fica no entorno de um condomínio no bairro Nonoai, na zona sul da capital. Os moradores do empreendimento fecharam a passagem de pedestres, pois alegam que o local é utilizado por usuários de drogas. A área pertence ao município. A pauta foi levada para discussão na CUTAB pelo vereador Coronel Ustra, do PL. Conforme a procuradora do condomínio, a colocação de portões no caminho foi necessária para a segurança dos moradores. Eles pedem que a prefeitura forneça uma solução jurídica para a questão, como a possibilidade de cessão de uso. Exigem, porém, que a viela possa permanecer fechada durante a noite. O condomínio Santa Teresa, moradores me procuraram, né? E a gente resolveu trazer, como eu faço parte da CUTAB, que aqui é a Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, a gente resolveu trazer a pauta aqui para a CUTAB e trazer os representantes aqui da Prefeitura, para nós chegarmos aí em um termo comum. É uma demanda deles desde 2015, já está completando 10 anos, e foram levantadas algumas possibilidades, né? Como
uma adoção, uma cessão de uso ou até mesmo uma aquisição. Aquele espaço acabava sendo utilizado com recorrência para diversos tipos de ilícito, práticas ilícitas, né? Tráfico de drogas, estupros, todos os tipos de violência e criminalidade, né? Porque justamente pela característica da forma que o espaço tem. Ele tem um espaço que é uma curva que ali ficava sem iluminação e as pessoas ficavam muito vulneráveis, não é? E acabava, né, tendo recorrência desse tipo de ocorrência naquele espaço. A partir do momento que aconteceu o fechamento do espaço pelo meu cliente condomínio, a gente conseguiu então coibir essas práticas. Thomas Homer, da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, esclareceu que uma nova consulta pública deve ser feita para saber se a vizinhança concorda ou não com o fechamento do beco, no bairro Nonoai, na zona sul da capital. Neste processo, que tramita desde 2016, foi feita uma consulta pública há 9 anos atrás, em que a comunidade não gostaria que aquele local fosse fechado. Então, eu acho que o melhor caminho que a gente está levando hoje aqui da audiência é que a gente possa fazer uma nova consulta pública e aí sim, a partir do que a comunidade decidir, a gente tem um norte. Se o condomínio vai adquirir a área e aí manter ela fechada, ou se a gente faz algum outro método como uma permissão de uso, mas de que maneira que aquela passagem fica aberta para os pedestres e as pessoas da comunidade usufruírem daquela servidão. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possível caso de corrupção no DEMAI e o desmonte do departamento se reuniu na segunda-feira. A ideia era ouvir pessoas citadas nas denúncias. O repórter Guilherme Otávio acompanhou e traz as informações. Olá, Guilherme. Oi, Clayton. 3 pessoas estavam previstas para serem ouvidas pelos vereadores, mas nenhuma compareceu. Valnei Tavares e o filho dele, Fabrício, e Darcy Nunes dos Santos, ex-diretor do DEMAI. Valnei Tavares justificou que não tem envolvimento com o DEMAI. Darcy Nunes dos Santos disse que não recebeu a convocação a tempo, mas se dispôs a vir em uma outra oportunidade. E Fabrício Tavares não retornou os contatos feitos pela CPI. Valnei e o filho, Fabrício, foram citados por corrupção nos depoimentos da deputada estadual Luciana Genro e do empresário Luiz França, autores das denúncias. Bom, sem a presença dos depoimentos, a CPI aprovou 2 requerimentos, ambos de autoria do vereador Roberto Robaina, do PSOL. Um deles pede acesso a uma investigação preliminar sumária feita pela Prefeitura sobre denúncias de corrupção no DEMAI. O outro pede a convocação de Agostinho Meirelles, ex-secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, para prestar depoimento à CPI. O relator da comissão, vereador Rafael Fleck, do MDB, não vê justificativa para a oitiva com o ex-secretário. Eu não vejo assim elementos, né? Nós tivemos aqui um depoente que relatou o nome dele, né? Mas a gente não sabe a veracidade disso, até porque o depoente que esteve aqui falando o nome dele era quem pagava a propina. Então, daqui a pouco pode ser utilizado para atingir um terceiro, utilizando aqui a CPI. Eu tenho muita restrição na oitiva desse tipo de depoimento, até porque ele não faz parte do inquérito preliminar sumário e eu acho que ele não vai colaborar em nada. Por isso votei contra e estou convicto que ele não deveria estar aqui. Já a presidente da CPI, vereadora Natasha Ferreira, do PT, diz que os vereadores que integram a base do governo Melo estão tentando dificultar os trabalhos da CPI. Visivelmente querem barrar a CPI, né? Querem fazer com que a CPI não ande, porque hoje os requerimentos por eles não seriam votados. Né? Eu acho extremamente importante que os requerimentos sejam votados, que as pessoas, na primeira oitiva que foram citadas, as pessoas possam vir aqui de fato depor. Eu não acho interessante e saudável que a gente tenha uma CPI onde o governo não quer, ele quer escolher quem venha. Eu acho que todo mundo que foi citado em depoimento precisa estar aqui na CPI. Né? Eu acho que isso tem que ser inegociável. Lembrando que as reuniões da CPI do DEMAI ocorrem todas as segundas-feiras a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Clayton. Obrigado, Guilherme, pelas informações. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que intitula Porto Alegre como a capital da corrida de rua.
Aprovada por unanimidade em votação simbólica, a proposta foi apresentada pelos vereadores Gilson Padeiro, do PSDB, e Marcos Felipe, do Cidadania. De acordo com os autores, o título reflete a consolidada tradição esportiva da cidade e sua relevância no cenário nacional e internacional das corridas de rua. A corrida de rua tem crescido muito no Brasil todo. Do ano passado para cá foram em torno de 29% a mais de corridas de rua. Porém, em Porto Alegre, felizmente, foram um aumento de 77% o número de corridas de ruas licenciadas. Então, mais pessoas participando da corrida e mais pessoas treinando durante todo o ano, né? Mais pessoas cuidando da sua saúde, de todas as idades. Então a gente tem aí um cuidado com a saúde física, com a saúde mental, mais convivência entre as pessoas, né? A gente vê as equipes de corrida crescendo, os grupos de corrida, as pessoas se alimentando melhor. Eu tenho muitos amigos que fazem essa atividade e acabam incentivando os outros também a fazer. Ontem teve uma corrida aqui em Porto Alegre, onde amigos meus, gordinhos e tudo, que nunca tinham corrido, estavam treinando. Ontem fizeram 3 quilômetros, outros fizeram 5. O meu assessor fez 16 quilômetros, o meu jornalista que está aqui atrás aí. E a gente vê, porque isso não é tão difícil. Quem tem vontade é só ter um tênis, um par de tênis e ter vontade e sair correndo. A capital gaúcha é palco anualmente de grandes eventos do esporte, como a Maratona Internacional de Porto Alegre, a corrida de aniversário, a NB 42K e a corrida para vencer o diabetes. O plenário ainda aprovou a criação de comissão especial para tratar sobre o desenvolvimento da região sul da cidade. Uma moção de solidariedade também recebeu o apoio da maioria dos parlamentares. Detalhes e autores das propostas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A tribuna popular desta semana foi ocupada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul. O Sindesprev-RS utilizou o espaço para denunciar o sucateamento do INSS e o esquema de fraudes contra os aposentados. Conforme o diretor do Sindesprev, o governo federal precisa realizar investimentos pesados para requalificar a prestação de serviços do INSS. Segundo Daniel Daltoé Emanuel, o autoatendimento, além de dificultar a vida dos idosos, resultou na carência de centenas de servidores responsáveis pelo combate às fraudes. Atualmente, apenas 4 tipos de serviços são realizados presencialmente nas agências. Daniel também lamentou a grande influência que os bancos estão tendo na autarquia. O INSS, na verdade, transferiu para o sistema bancário, para essas entidades associativas, o controle da folha de pagamento. Então, reduziu, ao mesmo tempo, o controle da folha de pagamento que nós, servidores, tínhamos em relação ao benefício, ao pagamento, à manutenção de benefícios, como nós chamamos. Então, isso abriu espaço muito grande para fraude, né, tanto do ponto de vista de vazamento de dados dos cidadãos, inclusão de descontos indevidos, concessão de empréstimos que não são reconhecidos pelas pessoas, no qual os próprios benefícios estão sendo utilizados como garantia de empréstimos consignados e não têm cumprido a função que deveria ser, que garantir o sustento de pessoas idosas e pessoas doentes. O convite para o Sindesprev comparecer ao Legislativo partiu da vereadora Karen Santos, do PSOL. É um momento da gente perceber que esse desmonte, a descapitalização, a falta de valorização dos servidores, inclusive a falta de concursos públicos, vem fazendo com que a sobrecarga do trabalho afete na qualidade do serviço que é oferecido, assim como também a precariedade na fiscalização do cotidiano das contas públicas, né, que envolvem aí recursos de todos os servidores, de todos os trabalhadores, do nosso país. Assim. Então dá uma atenção para o que esses trabalhadores vêm colocando, acho extremamente importante. A Câmara celebrou o aniversário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre, uma história com mais de 6 décadas de atuação. A homenagem pelo aniversário de 63 anos da APAE aconteceu durante o período de comunicações. A presidente da associação, Marilda Cruz Donenmacher, agradeceu o apoio dos parlamentares e lembrou que atualmente a APAE conta com 2 sedes,
uma no bairro Glória e outra na Vila Nova, ambas na zona sul da capital. A ideia, segundo Marilda, é ampliar o atendimento com a construção de uma nova sede na zona norte da capital. Cada vez mais desafios surgem, cada vez mais necessidades, cada vez se precisa mais recursos, porque surge agora, nós reinauguramos a nossa fábrica de chocolate, são os atendidos que fazem, eles têm, né, o educador social, fazem isso, é vendido na instituição. E aí eles aprendem e eles se preparam para o mercado de trabalho. Aqueles que tiver condição vão entrar no mercado de trabalho, né? Então é um momento muito glorioso para nós, o reconhecimento aqui da nossa Câmara de Vereadores, que é a casa do cidadão porto-alegrense, o reconhecimento do nosso trabalho. O período de comunicações foi proposto pelo vereador Marcos Felipe, do Cidadania. Importante aqui a Câmara de Vereadores, né? Os vereadores representam a população de Porto Alegre, essa justa homenagem. São 63 anos de um trabalho de inclusão, né? Da crianças, adolescentes, adultos excepcionais, também de acolhimento das famílias. Então são professores, voluntários, muitas pessoas que ajudam, e é importante que a gente aqui dê atenção, dê ouvidos, né? Ouça eles, e a gente trabalhe por uma cidade mais colaborativa, mais inclusiva, com um olhar especial de fato para aqueles que mais precisam, né? A Fundação Tiago de Moraes Gonzaga compareceu à Câmara para apresentar o projeto Caminho Seguro. A iniciativa visa proteger crianças e adolescentes no entorno das escolas da capital. Larissa Gonzaga, representante da Fundação, lembrou que o Instituto foi criado a partir da perda precoce de seu irmão, Tiago de Moraes Gonzaga, num acidente de trânsito. Então, para evitar que outras famílias passem pela mesma dor de Larissa, a entidade luta pela segurança no trânsito. Na tribuna, a coordenadora falou sobre o projeto Caminho Seguro. Segundo ela, em 2024, em Porto Alegre, 224 crianças e adolescentes de até 17 anos foram envolvidas em acidentes de trânsito. Para reduzir esses números, o projeto realiza estudos na malha viária do entorno de escolas, com o mapeamento dos locais mais perigosos e vulneráveis. Com esses dados, são sugeridas medidas como redução de velocidade e outras ações para garantir mais segurança nessas vias. Estamos muito contentes de ter esse espaço para a gente falar do Caminho Seguro, que é um projeto tão importante e comprovado que salva vidas. Enquanto o entorno escolar tinha 2 estrelas, foi avaliado em 2 estrelas, que é de 1 a 5, e agora ele está avaliado em 4,5 estrelas. Então, para nós é muito gratificante mesmo. A presidente da Câmara, a vereadora comandante Nádia, do PL, participou do debate sobre a Semana Maria da Penha e o Agosto Lilás. O evento foi promovido pela Escola do Legislativo. A mesa de debates também foi composta pela defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher, Paula Graneto, pela coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Inclusão, Fernanda Mendes Ribeiro, e pela Brigada Militar. De acordo com o tenente-coronel Márcio Limeira, da Brigada Militar, hoje o Estado recebe 102 ocorrências de violência doméstica por dia. Destas, 29 são encaminhadas à delegacia. Limeira destaca que as vítimas incluídas no programa possuem um celular funcional da Patrulha Maria da Penha, mas que em casos urgentes é possível ligar diretamente para o 190. Normalmente essas vítimas elas têm o telefone do celular funcional da Patrulha Maria da Penha. Em âmbito nacional nós temos o Disque 180 para a proteção da mulher, o 181 que é do Disque Denúncia, mas todas essas entradas, né, para a rede de proteção, elas não são tão urgentes quanto o 190, que é um número de atendimentos de emergência. Então, independente da disponibilidade ou daqui a pouco a patrulha está numa outra missão, ligando para o 190, qualquer pessoa que verifica uma situação de risco para uma vítima, seja vizinho, seja um parente, a gente solicita que ligue 190, porque a primeira viatura, a viatura mais próxima irá deslocar, para que a gente possa tentar evitar um crime mais grave. Em novembro de 2022, foi criada uma casa de passagem na capital para as vítimas que não estariam aptas para o abrigo, onde há o acolhimento de mulheres com medida protetiva. De acordo com a coordenadora dos Direitos da Mulher da Prefeitura, Fernanda Mendes Ribeiro, no primeiro ano de funcionamento, houve uma queda de 80% nos casos de feminicídios. Não é critério para ir para casa, essa mulher
ter entrado, ter feito um registro, ter uma medida protetiva ou correr risco de morte. Basta que o serviço que acessar o centro de referência solicitando o abrigamento informe que ela necessita de um local. Ela precisa sair da residência, muitas vezes aguardando a medida protetiva, que aqui na capital funciona muito rápido. Da delegacia, a polícia tem até 48 horas para entrar com o pedido da medida protetiva e o judiciário tem mais 48 horas. Em Porto Alegre, tudo isso acontece em no máximo 24 horas. É muito rápido. No primeiro ano, ali em outubro de 2023, a gente conseguiu fazer um levantamento junto com a Delegacia da Mulher e se verificou uma redução de 80% nos feminicídios. A Defensoria Pública do Estado apresentou a experiência do projeto Defensoria para Elas, para melhorar o atendimento e acolhimento das mulheres. Nele a gente tem vários outros projetos, justamente buscando melhorar o atendimento às vítimas de violência doméstica através da orientação jurídica, mas também através de um acolhimento psicológico, mas também fazendo esse trabalho de prevenção e de conscientização, através de educação em direitos em escolas, em empresas, então buscando essa parceria para que a sociedade entenda a importância dessa pauta. A presidente do Legislativo, vereadora comandante Nádia do PL, destacou o trabalho realizado por ela na implantação da Patrulha Maria da Penha. Para mim é um orgulho enorme, né, de ver hoje a patrulha aí completando 13 anos de atuação no Rio Grande do Sul, sendo referência Brasil afora e também fora do nosso país, né. Nós tivemos o privilégio de ser homenageada, nós recebemos um certificado do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington por entender exatamente que essa Patrulha Maria da Penha, criada em 2012, foi uma ferramenta eficaz, tem sido eficaz e eficiente. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!